Não há nenhuma possibilidade de eu saber o que vai acontecer em um mês ou dois. Eu não tenho o controle do futuro. Diante dos três inimigos que hoje nós temos, que é crise política, crise econômica e crise na nossa saúde. Uma não reage por medo, observem, a outra por má fé. Eu preciso escutar vozes pessimistas que me alertem sobre os riscos e perigos das minhas decisões, diariamente. E eu também preciso escutar vozes otimistas que me incentivem a criar algo realmente novo, que mude o mundo. Escutar somente pessimista me torna seguro e acomodado. Escutar somente otimista é um problema. Bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Eu, Leonardo Gomes, fui convidado a falar sobre um pensamento estratégico. Por que eu digo estratégico? Porque estamos em meio de uma pandemia de coronavírus. A pandemia não diminuiu, bem pelo contrário, vem aumentando, e já estamos falando das possibilidades do pós-pandemia. Por que se fala isso? Porque o primeiro passo que vamos aprender sobre estratégia vai ser em pensar na etapa seguinte. Não é um bom motorista aquele que apenas reage a carros que vêm em sua direção, ou em outras questões. É um bom motorista aquelas pessoas que consigam prever a possibilidade do que possa ocorrer. É um ótimo motorista aquele que imagina que seja possível, em algum momento, uma surpresa. E é um bom motorista aquele que consegue imaginar um ponto final e como chegar nele. O primeiro ponto, sim, há uma pandemia em curso, ela continua, ela se desenvolve. Necessitamos de todos os cuidados referentes a isso, porém, já está na hora de pensarmos no pós-pandemia. Fomos atingidos por algo que ninguém previa. Foi no dia 15 de março de 2020, ou seja, há poucos meses, as escolas começaram a fechar suas portas. Se eu imaginasse uma semana antes, no dia 8 de março, eu não teria, aliás, ninguém teria imaginado, sequer ninguém supondo. Aliás, ninguém sequer profetizando que dali um mês estaríamos trancados em casa. Que dali um mês todos estariam de máscaras, que dali um mês haveria limitações ou lockdowns ou coisas do tipo. Ninguém supunha algo desse tipo. Então vamos à primeira questão. Não existe ser humano que domine o futuro. Primeira questão estratégica. Não existe possibilidade de profecia. Não há nenhuma possibilidade de eu saber o que vai acontecer em um mês ou dois. Eu não tenho o controle do futuro. O futuro ainda não chegou e chegará de forma absolutamente aleatória. É um equívoco supor que alguém possa pensar o futuro, logo em nenhum momento eu posso te falar isso. Por quê? Porque se vai acontecer aquilo, se não vai. Mas eu posso ter atitudes que me preparem para todas as possibilidades do futuro. Quando falo em estratégia, é estratégia de pós-pandemia. Porque estou pensando em atitudes que tornem quaisquer possibilidade que possamos encontrar cada vez mais produtivas. Então, não se trata de fazer de uma perspectiva de hoje para o amanhã, mas a partir de hoje pensarmos em qual é a nossa realidade, vivemos um ciclo epidêmico grave. Sim, que houve restrições econômicas, houve restrições sociais, houve restrições de todas as espécies possíveis. E esse ciclo agora passa por uma grande reflexão, que não foi apenas o campo da política, mas o campo da economia e da própria saúde. Nesse caso, temos diante de nós três campos problemáticos. Não há nada nesse momento que esteja muito bem. Não há nada nesse momento, né, que tu possa, ainda que vagamente dizer, que esteja funcionando normalmente. Logo, tenho que levar em conta que se trata de uma crise ampla e uma crise de efeitos mais longos. Muitas pessoas falam que a recuperação econômica não se dará da forma de um V,
Ou seja, chega ao fundo e volta numa linha reta, mas sim numa forma de um U prolongado. Ou seja, chega no fundo, permanece ao fundo e depois volta. Primeiro passo que eu falei é que pensar estrategicamente é pensar não no momento, mas no momento seguinte. A palavra estratégica, palavra grega, é uma palavra de origem militar. O que é um bom estratego grego? É aquele que observa a situação, uma guerra. Ou seja, eu tenho uma guerra em curso, mas eu não estou lutando imediatamente agora com ela, ou nela. A partir da perspectiva de uma vitória, a partir de uma perspectiva de um sucesso posterior ou de uma derrota, então como estratégia, imagine em primeiro lugar onde eu posso deslocar as minhas forças diante dos 3 inimigos que hoje nós temos, que é crise política, crise econômica e crise na nossa saúde. Onde eu posso deslocar o meu exército? Quais os recursos que eu tenho? Onde eu posso prever que aqui, por exemplo, possa existir um dano maior ou um outro lado possa existir um dano ainda muito maior? Quais são as minhas perspectivas mais importantes? Preservar a vida? Ou aqui preservar a economia? Ou preservar a estabilidade institucional? Então, o que era um bom estrategista? Era aquele militar da Grécia Antiga que dizia: avance a infantaria, mas segura a cavalaria. Só arremesse a cavalaria caso a nossa infantaria comece a falhar. Ou avance a infantaria e a cavalaria, mas peçam aos arqueiros que procedam uma saraivada de flechas ao avanço de todos. Ao mesmo tempo, mas preserve um local para que nosso exército possa fugir. Sim, caso o inimigo contra-ataque. Isso é o estratego. O estratego é aquele que não sabe o resultado, mas se prepara para vários resultados. O que devo fazer em caso de vitória? O que devo fazer em caso de fuga? Como eu devo negociar uma eventual derrota? O estratego é aquele que planeja a estratégia. É aquele que enfrenta a guerra, sempre pressupondo a etapa seguinte. O que é uma boa aula de estratégia? Quem está me assistindo agora e joga xadrez sabe que cada peça que eu movo no tabuleiro de xadrez só é boa quando eu movimento aquela peça e se ao mover ela atinge vários objetivos, como controlar o centro do tabuleiro, promover um ataque sobre o inimigo, promover uma defesa sobre o meu rei, estabelecer uma ligação maior entre as peças. O cavalo apoia um bispo, que um peão proteja uma torre e assim por diante. Estratégia se torna, nesse caso, a capacidade de encadear ações de efeitos desejáveis e previsíveis. Só que todo jogo de xadrez, a cada peça que eu movimento, em todo jogo de xadrez, a cada avanço ou recuo de uma peça, eu tenho que levar em conta que surge uma nova questão. Primeiro ponto que eu toquei, vejam, a estratégia é a capacidade de pensar o futuro. Quem está pensando o presente exclusivamente está errado, porque o presente acaba de passar. Santo Agostinho diz, ao definir o tempo, que nós vivemos em um presente contínuo. É verdade, já que eu nunca chego a um futuro. Eu sempre estou no momento presente. Mas é verdade que o futuro é o presente que eu atinjo imediatamente? Tem que ser pensado com certa antecedência. Quanto maior a antecedência, gente, notem disso, quanto maior a antecedência, melhor será a minha estratégia. Lembrem disso, estratégia é quantificar um futuro possível, deslocar forças para esse futuro possível e pensar no que pode acontecer. Segundo lugar, estratégia é mutável. Se eu estabelecer uma estratégia para daqui os meus 90 anos, eu vou ter de pensar que daqui a 2 anos o Brasil ou o mercado já pode ser outro. Logo eu tenho que estar mudando, porque essa guerra, é uma guerra de movimento. Mas vamos começar pensando, se eu falei em estratégia, e estratégia é mutável, vamos começar pensando em 3 atitudes típicas de crise. 3 atitudes típicas de crise, um verdadeiro tripé. Elas são 3 atitudes negativas, de pouco ou nenhum resultado, que aprofundam a crise e que devem ser evitadas. Vamos imaginar uma crise comum, certo? Um navio está afundando, um naufrágio. Vamos pegar um caso histórico, fechou? Em 1912 o Titanic bateu em um iceberg. O Titanic está afundando.
Há 3 atitudes muito negativas que te levam a não fazer absolutamente nada, sabe? Agir mal, perturbar o seu time e não resolver nenhum problema. A primeira vocês vão encontrar em todas as crises. As negacionistas. É só uma gripezinha, vai passar. Não se preocupe, isso é tudo invenção da mídia. Ninguém está morrendo. É tudo culpa do Bonner. Ou eu, com o meu físico atlético, vou me curar rapidamente. Os negacionistas são pessoas que, por má fé, ou por muitas vezes por ignorância, negam o fato real. Má fé, de fato, são ignorantes ou querem fazer alguma coisa negativa. Então dizem que não há nada acontecendo. Bah, existe uma crise. O navio bateu. Existe uma pandemia. Cara, as pessoas estão morrendo. Negar a crise não afasta o perigo. Enterrar a cabeça no solo não afasta nenhum perigo. Então, a primeira atitude negativa é o negacionismo. Erra quem nega a existência da crise, a existência real, a existência problemática, sabe? De um fenômeno de crise. Oposto ao negacionismo, vocês vão perceber que é a histeria. É aquela pessoa que também não faz absolutamente nada, mas corre para lá e para cá gritando loucamente: é o fim do mundo. Batemos o navio no iceberg. O navio vai afundar. O navio está afundando e gritam, gritam, gritam. É o fim do mundo. Essas pessoas não fazem nada, mas gritam muito. Uma não reage por medo, observem. A outra por má fé. Nesse caso, ilustramos com uma pessoa comprando toneladas de papel higiênico. Foi a cena que dominou a primeira etapa da nossa crise. Apesar da crise não ser uma crise intestinal, mas por se tratar de uma pulmonar, algumas pessoas estocaram papel higiênico até a terceira vinda de Jesus. Foi sim um gesto histérico, ou pior, imaginaram que era hora de fazer um bunker no solo e começar a se enterrar. Mas agora nós vamos falar de um outro personagem da história, que é o saudosismo. No meu tempo não tinha crise, no meu tempo os navios eram bons, não batiam em icebergs, antigamente isso jamais aconteceria. Bem, nada muda. Se antigamente acontecia e se hoje está acontecendo, nada mudou. Ah, na minha infância era diferente, por isso que tu envelheceste. Sempre na nossa infância era diferente. Quem nega a crise, quem constrói um mundo perfeito, que existe antes da crise, e quem fica histérico na crise não resolve absolutamente nada. Os 3 grupos afundam com o Titanic. Os 3 vão ao fundo sem nenhuma solução. Atitudes negacionistas é sempre um erro. Se eu estou em uma situação de perigo, eu não posso negar o perigo. Se eu estou numa situação de perigo, eu não posso aumentá-lo, porque isso paralisa. E se eu estou em uma situação de perigo, eu não posso retroceder de jeito nenhum, construindo uma memória de passados que muitas vezes são inexistentes. Qual é a única atitude produtiva para isso? A ação otimista, estratégica. E para isso tem de quebrar vários paradigmas. A ação, só o que muda uma realidade é a ação. Nunca te esqueças, vocês vão encontrar na internet 1 bilhão de frases dizendo: o importante é o pensamento positivo. Bah, quando o navio está afundando, quem pensa positivo afunda junto com quem pensa negativo. Mas a ação otimista faz toda a diferença. Não é o pensamento positivo, mas sim a ação que deriva desse pensamento. Gente, é muito comum uma crença mágica, quase que muitas vezes infantil, de que basta pensar para que tudo aconteça. Entende? O avião está caindo. Pensa positivo. Pensa positivo. Pensa positivo. Pensa positivo. Pensa positivo que ele não vai cair. Pensa sim que ele vai flutuar. O avião cai, o navio afunda, com pessimistas e otimistas. É a ação concreta. O avião está caindo. Poxa, há paraquedas disponíveis? O avião está caindo, ok? O que eu posso fazer? O navio está afundando. O que eu posso fazer? Onde estão os botes salva-vidas mais próximos? Quem eu posso ajudar para chegar até ele? Como eu posso me salvar? Paradigma é um modelo padrão de como algo funciona. Deve ser ou é realizado. A quebra do paradigma significa quebrar um modelo padrão de pensar e agir. Para isso, gente, observe, eu tenho que quebrar vários paradigmas, porque isso é muito importante. Em situações de crise como estamos vivendo, como a que continuaremos a viver por um longo tempo, a crise desinstala as pessoas das soluções tradicionais. A crise quebra paradigmas, a crise te obriga a uma aceleração
da história. Se a crise fosse uma figura biológica, a crise seria um catalisador. Ou seja, guerras, epidemias e revoluções são catalisadores. Eles aceleram uma produção, uma crise. É como se fosse um sal de frutas colocado na água que faz efervescência. A crise aumenta uma ação e aumenta a velocidade de uma ação, como o calor aumenta a velocidade da fermentação do pão. E graças a isso, eu quebrei um paradigma. Por isso que é preciso entender por que tanta gente reage, por exemplo, de forma lenta perante a crise. Porque estão sendo obrigadas a pensar de uma maneira diferente. O nosso instinto quase que animal, gente, é que diante de perigo ficamos totalmente paralisados. Porque diante do perigo surgiu uma situação com a qual o meu cérebro não está acostumado. Ele não tem uma resposta pronta. Ele não tem uma resposta pronta. O nosso cérebro é uma máquina de hábitos. O nosso cérebro adora repetir. Nosso cérebro ama pensar as coisas da mesma maneira que sempre pensou. Nosso cérebro ama a repetição. A repetição, diz Aristóteles, é uma segunda natureza. Em livros como O Poder do Hábito, o autor desenvolve a hipótese que mantemos o hábito, inclusive em momentos que que perdemos a memória. Não temos memória e continuamos fazendo as mesmas coisas. É incrível. Os hábitos demonstrados por muitos cientistas podem ser induzidos de tal forma que meu corpo sinta como natural. O hábito é uma coisa muito poderosa, que mantemos o hábito, inclusive em momentos que perdemos a memória. Não temos memórias e continuamos fazendo as mesmas coisas. Os hábitos demonstrados por muitos cientistas podem ser induzidos de tal forma que meu corpo sinta como natural. O hábito é uma coisa muito poderosa. Eu adoro lembrar as pessoas, quando elas vão dormir em hotéis longe da família, e continuam dormindo no mesmo lado que dormem em casa, nas suas camas. Que as pessoas colocam feijão sobre o arroz sobre o feijão no lado do arroz, desde a sua infância, repetem isso até morrer. Ainda que não faça nenhuma diferença no seu trato digestivo. Onde vai o feijão? Onde vai o arroz? Mas as pessoas repetem e repetem infinitamente os seus hábitos. Porque meu cérebro é inteligente. Máquinas inteligentes querem funcionar da maneira mais eficaz, cada vez mais rápida, mais dinâmica, com menor consumo de energia. Por isso, o cérebro busca o que ele conhece. Essa comida eu conheço. Essa eu vou pegar. Essa é a cor que eu estou acostumado a comprar. Esse é o lado que eu durmo da cama. Este é o meu hábito ao cortar o prato. Ou seja, eu pego o prato, eu viro um pouquinho e começo a cortar o bife lentamente. Tudo isso, se tu perceber, a maneira que tomas banho, tem todo um ritual. Sabe? Como tu faz para ligar o chuveiro, por onde que tu começa a esfregar o sabonete, sabe? De que forma tu faz. Tem um ritual que tu vai repetir sem te dar conta. E porque o cérebro quer literalmente aquilo que nós chamamos de pensamento piramidal automático repetitivo. Vejam, quando vocês aprendem a dirigir um carro, vocês vão lembrar de todas as instruções da autoescola. O cinto, ligar, regular os retrovisores. E o mais incrível é que depois de alguns meses dirigindo, já faz tudo isso de forma automática. É nesse momento que ocorrem os acidentes. Ou seja, tu para de ter consciência dos seus atos, tu entras na fase piramidal, a autoescola te mandaste parar na esquina e olhar para os dois lados e dar um tempo. E tu começa a fazer isso de forma automática. Até que não para mais. Eu tenho que quebrar um paradigma. Pessoal, notícia ruim. Os hábitos são muito resistentes. Notícia boa, os hábitos podem ser mudados. Os hábitos foram criados e podem sim ser mudados. Uma crise é a necessidade de eu introduzir uma variável nova, quase sempre negativa, que desinstala de uma situação de conforto. Na verdade, a existência de um elemento que modifica um hábito
me desinstala de uma zona de conforto. É um modelo, uma forma, é um modelo de paradigma, de algo que antecede o meu pensamento e que se impõe. Por isso, ninguém gosta de uma crise. Mas por isso que o único crescimento que existe na nossa espécie e na nossa biografia é a crise. Notem. Ou seja, não existe outra. A felicidade deseduca. Aliás, a felicidade engorda. Primeira providência que a pessoa faz quando se separa depois de um casamento. Emagrece. Se cuida. Por quê? Porque tu voltaste para a zona de competição. Ou seja, tu vais voltar para uma zona que tu precisa pensar e analisar várias coisas. Esse é o teu desafio de mudança. É muito complicado. Ninguém quer. Não adianta tu romantizar. Ninguém quer uma crise econômica, uma crise política, uma crise de saúde, sabe? Faz com que eu tenha que repensar várias coisas. E pensar e repensar novas coisas, eu vou poder mudar de tal forma que eu tenha que dar uma resposta nova. É claro que essa resposta necessariamente não vai ser uma resposta que vá ser positiva ou negativa. Ela pode ser muito positiva, como também pode ser muito negativa. Mas foi a necessidade permanente de dar uma resposta nova que levou a humanidade a fazer tudo o que ela fez até hoje. Se nós tivéssemos comida abundante, se a comida viesse de uma forma mágica até as nossas bocas, se nós tivéssemos um corpo com temperatura constante, sem que eu tivesse a necessidade de me vestir ou de me descobrir diante de frio ou calor, se não houvesse doenças, se não tivéssemos atrito entre outras pessoas, e a natureza nunca fosse um desafio, tá aí, largados e pelados, nós estaríamos felizes nas cavernas, deitados, engordando, e imortais, felizes e sem produção. O surgimento de todas essas coisas, sabe, da filosofia até a medicina, das máquinas até todas as questões, tudo aconteceu porque fomos pressionados por uma necessidade. E essa necessidade me desinstalou. Necessidade que me tirou de uma zona de conforto, essa zona de conforto que todos nós sabemos há muito tempo que é aquilo que eu mais busco. E é também o que mais me incomoda. Ou seja, é aquilo que mais me prejudica, é o que eu mais quero, é aquilo que eu mais desejo, é a reprodução permanente, por isso o desafio da mudança. Eu não faço nenhuma idealização dessa mudança, sabe? Não faço aquela leitura romântica, que bom que ocorre a crise. É horrível. Existe uma crise, mas infelizmente essa é a nossa realidade. A realidade é que eu sou convidado neste momento, para dar uma resposta diferente. Se tu tens medo dessa mudança, parabéns. É um sinal que tu tens consciência do risco. Aristóteles é muito claro que a ausência de medo não é uma virtude. A ausência de medo me torna temerário. Se eu saio à rua ignorando tudo, corajoso, eu não sou uma pessoa audaciosa. Eu sou um tremendo irresponsável. E se eu não saio, diz Aristóteles, que não agir em função do medo é covardia. E se eu saio com medo, sabendo de todos os riscos que eu tenho, e eu estou diante da hipótese da coragem aristotélica. Ou seja, a ação com toda a prudência dada pelo medo. Quem tem algo a perder tem medo. Só não tem medo quem não tem nada a perder. Quem não tem nenhum amor à vida, que não ama ninguém, que não tem nenhum bem, não tem nenhum valor, não se identifica com nenhum local, não tem casa, não tem endereço, não tem nada. Cara, parabéns, essa pessoa tem uma coragem extraordinária, porque se ela morrer, ou se continuar existindo, tanto faz. Se eu saio de casa e tenho medo do que possa acontecer, é porque eu tenho algo a perder. E quem tem algo a perder torna-se prudente. O que é algo muito importante, é uma grande virtude. A prudência é uma grande virtude. O desafio da mudança é agir apesar do medo. O desafio da mudança é agir levando o medo junto. Se o medo paralisa, é covardia. Trate do medo, porque covardia é uma estratégia. Tu sentes que podes mudar o mundo, que nada vai lhe atingir, que tu nunca será atingido.
por um vírus, ou, né? Cuidado. Essa síndrome de super-homem com Batman misturado com Mulher Maravilha é muito perigoso. Para que tu use isso daí principalmente como estratégia. Por isso o desafio da mudança. Eu preciso escutar vozes pessimistas que me alertem sobre os riscos e perigos das minhas decisões, diariamente. E eu também preciso escutar vozes otimistas que me incentivem a criar algo realmente novo, que mude o mundo. Escutar somente pessimista me torna seguro e acomodado. Escutar somente otimista é um problema. Houve um desastre com o ônibus espacial há muito tempo, que explodiu, né? Isso já vai fazer alguns anos, e um dos levantamentos da NASA feito é que na equipe havia um grande defeito, não havia ninguém pessimista. Pensem que todas as hipóteses levantadas, caso a temperatura abaixe tanto, esse carro pode se romper, mas puxa, nunca baixa tanto. Não precisamos perder tempo pensando nisso. Caso isso ocorra, mas isso é raríssimo. Todo o time trabalhou com as melhores das hipóteses. Por quê? Porque existiam pessoas focadas nisso. E por que existem pessoas atrasadas? Em geral, o atraso é alguém excessivamente otimista. Eu vou levantar e quando chegar no ponto de ônibus, esse ônibus vai estar passando na porta da minha casa, vai estar com as portas abertas, né? Ele vai estar livre. Eu vou até o fundo, sento, eu vou descer na frente do meu trabalho, lógico, e não terei nenhum problema para entrar. Eu sentarei na minha mesa no segundo exato que deveria chegar. Esse otimismo sempre marca o atrasado. Ele sempre chega atrasado, porque o ônibus pode não vir. O pessimista é aquele que vai 2 dias antes preparado, monta um baita acampamento, perde tempo, fica esperando o ônibus, chega no dia anterior ao emprego. Notem, importante, notem que o excesso de prudência ou a falta dela são péssimas estratégias. Falei de estratégia, falei das 3 atitudes negativas, né, de estratégia, que é o negacionismo, histeria e o saudosismo. Falamos da necessidade de nos anteciparmos entre o otimismo e o pessimista, né, para o futuro. Também conversamos de sair de uma zona de conforto e de um paradigma, de uma zona que me anima, de uma zona que leve adiante e do novo qual papel devo ter medo. Medo não é uma resposta natural de uma situação nova. O medo, aliás, ele é um instinto primitivo e absolutamente necessário para a existência. Por que eu, Leonardo Gomes, sobrevivi até hoje? Porque eu tenho medo desde a primeira vez da infância que se meteu o dedinho na tomadinha e se levou aquele choque. Tu aprendeste que existem atitudes que têm punições físicas e tu terás medo. Existe uma doença muito rara, gente, né, em que as crianças portadoras delas não sentem dor. O cérebro não registra dor. Resultado, quase sempre essas crianças morrem na infância. Porque possuem apendicite e não sentem dor. Quebram um osso e não sentem nada. Tem uma hemorragia interna e não sentem nada. Sem dor, nós não existimos. A dor me provoca o medo e o medo me faz ser prudente. Por que eu não vou correr com o carro? Porque o Leonardo bateu o carro. Por que eu não vou beber demais? Porque no passado isso me representou um dia seguinte ruim. Eu vou aprendendo através do medo e da dor. E a dor é muito pedagógica. Aliás, nada restaura melhor a consciência do que a própria dor. Há filósofos como Schopenhauer que identifica no medo e na dor a nossa própria consciência. Só sei que o meu pé existe quando ele dói. Ou seja, se ele nada incomodasse, eu nem saberia que eu tenho um pé. O medo é muito importante. Identifique o medo. Identifique o tamanho desse medo. Quero iniciar um novo planejamento. Quero abrir um negócio. Quero terminar os meus cursos. Quero constituir uma família. Quero escrever um livro. Quero iniciar um programa físico. Gente, é muito importante identificar todos os seus medos. Alguns desses medos são medos fantasiosos, para que tu não mude. Eu não mude. Né? Algumas desses medos são medos fantasiosos para que eu não me transforme. O cérebro, lembre-se, é uma máquina de impedir mudanças. Então eu tenho de observar esses medos, né, que o meu cérebro estão dizendo. Por exemplo, não comece atividade física. Tu pode tropeçar. É realmente muito melhor tu ficar bem, né? É um péssimo argumento, porque os benefícios de uma atividade física são muito maiores que o risco de tu tropeçar. Aliás, coisa que posso ter, né, andando normalmente ao lado da minha cama. Então eu vou identificar se esse medo não é um medo histérico, excessivo, se não é simplesmente um recurso do meu cérebro.
E eu vou identificar quais são os medos reais e como eu posso diminuí-los. Essa é uma baita estratégia, entendeu? Ainda mais para a crise e identificar o tamanho do medo dele, né? Então, vai casar, está com medo? Excelente, meu amigo. Perfeito, meu amigo. Tu estás com noção com o que é a responsabilidade do casamento. Não estás com medo nenhum. Pense mais um pouco. Entreviste colegas separados. Entreviste pessoas que, como tu, há um ano estavam tão apaixonados que não tinha nenhuma dúvida. E hoje, pense. Pense em tatuar o nome da namorada ou do namorado. Entreviste quem já fez. Porque pode ser que alguém já tenha se arrependido. Aliás, 100% das pessoas, acredito. E se for imperativo que faças a tatuagem com o nome da pessoa amada no seu braço, pelo menos coloque as letras bem espaçadinhas para poder escrever outra coisa depois mais longa. Alguns medos são muito prudentes. Outros medos devem ser impeditivos. Nunca devo dirigir e beber. Nunca devo usar drogas viciantes. Nunca devo fazer coisas que peçam a minha liberdade. Esses são medos bons, ou seja, por que devo evitar isso? Por que isso tem um risco tão grande? Sabe? Por quê? Porque não vale a pena eu arriscar. Agora, os medos pequenos, os medos prudentes, né, os medos que a minha mente pode identificar, esses medos têm de ser trabalhados. De novo, voltando o que conversamos lá atrás. Coragem não é a capacidade de fazer tudo sem medo, lembre-se. É a capacidade de pegar seu medo e levá-lo para a ação. O soldado que não tiver medo de morrer não é um bom soldado para a guerra. Porque o único objetivo para se lutar em uma guerra é de restabelecer a paz. Principalmente preservar, né, a vida. Alguém que não tem medo não é bom para a guerra. Aliás, não é bom para nada, né? Medo não é um erro. Então, ajuda. Eu digo para as pessoas que têm dificuldade de falar em público, fala a verdade para o seu público, sabe? Que tu estás com medo de falar, sabe? Os públicos costumam ser simpáticos com isso. Diga, gente, não estou acostumado. Pá, é a minha primeira vez, sabe? Falando em público. Eu me sinto até trêmulo. O público vai te apoiar. Se eu negar o medo, eu posso ter uma ação ruim. Se eu não conseguir falar, eu posso ser paralisado. Se eu não usar recursos para me acalmar, entende? Eu vou beber bastante antes da palestra. Eu, dependendo do recurso que eu usar para vencer o medo, eu inviabilizo inclusive a palestra. Então trate o seu medo. Se ele for muito forte, procure ajuda profissional. Existem terapias contra o medo. Tenho medo disso ou daquilo. Existem terapias muito especiais para indicar o medo. O medo não é um mal, é um sinal. O medo não é uma dificuldade em aceitar o novo, mas é uma advertência de que você está saindo de uma zona de conforto. Vamos chamar de aprendizado da tempestade, certo? Nenhum marinheiro é bom em mar tranquilo, porque o mar tranquilo não forma bons marinheiros, o mar tranquilo forma um turista. Eu não sou um bom motorista dirigindo em uma estrada boa. Eu sou um ótimo motorista dirigindo em uma estrada ruim, à noite, chovendo, com neblina. Porque aqui eu separo o amador do profissional. Aqui eu separo quem vem ao mundo ao trabalho ou quem vem ao mundo a passeio. Aqui eu separo de fato quem sabe navegar ou dirigir. Eu não sou um bom professor. Não sou hoje o melhor professor que já fui, porque preciso aprender muito ainda. Eu tive bons alunos. Eu cresci como professor, como todos aqueles que crescem. Porque eu tive alunos péssimos. Ou seja, eu me tornei melhor porque tive alunos que resistiram a isso. Não foi aquela menina que sempre simpática, bem arrumada, perfumada, que tem, sabe, né, que senta na frente do primeiro dia, né, o caderno aberto, e quando tu entra, ela diz, professor, tu paraste aqui. Essa menina não precisa de mim. Ela já está pronta. Ela vai a um mundo assim, organizada, prática, chatinha. Ela vai parar, sabe, ela vai para um mundo assim. Quem me tornou um profissional melhor foi exatamente aquele adolescente do fundo de boné virado, mascando chiclete, com fone de ouvido, com cara de nojo, possuído pelo demônio. Aquele que me tornou uma pessoa melhor. Por quê? Porque aquele me obrigou a me reinventar, a ser mais dinâmico, a tratar as coisas com mais rapidez, a ser mais enfático. Um publicitário, um professor,
não ganham a vida resolvendo não problemas. Ganhamos a vida resolvendo problemas. Então, se cada infecção eu tiver um sistema imunológico melhorado, se a cada dificuldade eu aprender, eu volto à ideia que virou o tema do livro do grande Rubem Alves, que é: ostra feliz não produz pérola. A tempestade é o aprendizado, o grande aprendizado. De novo, o que eu não quero, o que eu não busco. De novo, que eu evito, mas foi assim que crescemos. Quem não passou pelo medo? Quem não passou pela insegurança? Quem não se pode, sabe? Não tem como se considerar um profissional. É simplesmente alguém que está flutuando pelo mundo. É a capacidade de enfrentar crises que torna alguém estrategicamente importante. Sim, velha ideia. Sabe? Os navios ficariam muito mais protegidos se ficassem isolados num porto. Os navios estariam muito bem se estivessem todos bem acomodados no porto, lado a lado. Ou melhor, se estivessem em área seca para que nenhum mar o derrubasse, né? Para que nenhuma craca se grudasse em seu casco. Que nenhum vento rasgasse suas velas. Só que um navio não tem utilidade nenhuma se tiver em um lugar seco. Não teria o porquê existir se não fosse exposto, sabe, dessa maneira. E sim, se eu me proteger inteiramente, se eu não tiver nenhuma solução que me arrisque, né, em hipótese alguma, e eu não mudar nada em hipótese alguma, eu vou me preservar mais. Sabe? Se eu nunca encontrar pessoas, se eu nunca sair de casa, se eu nunca casar, se eu nunca tiver filho, se eu nunca trabalhar, se eu nunca ficar... Agora, se eu ficar trancado no meu quarto o dia todo, minha pele será exposta ao sol e eu não terei, sabe, atrito com as pessoas. Tudo isso é verdade. O custo dessa não exposição ao perigo é de eu não ter vivido. Então a única chance de eu existir é saber que o mundo tem riscos. A vida tem custos. Teremos de pensar o seguinte: agora eu quero, né, pensar diretamente a estratégia para esse novo cenário. Eu não sei quais são os elementos que serão valorizados daqui a 10 anos. Dizem que em 30 anos, mais da metade das profissões que hoje são importantes deixarão de existir. Mas isso, gente, é assunto para o nosso próximo encontro.